Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Game of Thrones, O Filho do Caos, Parte 2, Capítulo 6. No entanto, pouco antes de Jon poder se inclinar para dizer a Axel que ele talvez devesse ir mais devagar com a torta de carne que estava consumindo, o herdeiro aparente do trono de ferro começa a engasgar. Os olhos de Jon se arregalam um pouco enquanto a mão de Axel vai para a garganta, o jovem tossindo e ficando um pouco roxo no rosto. Alarmes começam a soar na cabeça de Jon enquanto outros começam a notar o sofrimento de Axel. Axel, você está bem? Levantando-se, Jon estende a mão para o jovem, apenas para pausar quando Axel de repente se recupera com um grande gole. A cor em seu rosto voltando rapidamente no que parecem ser alguns dos momentos mais longos da já longa vida de Jon. O futuro rei dá um soco no peito algumas vezes, e então ri. Mais picante do que eu pensei que seria. Há algumas risadas dispersas daqueles que notaram o engasgo, mas a maioria está confusa mais do que tudo. Jon compartilha sua confusão, embora o alívio seja a maior coisa que ele está sentindo ao se recostar em sua cadeira. Aquele incidente pode ter acabado de tirar anos de sua expectativa de vida restante. Ainda assim é um pouco estranho. Pimenta não era algo frequentemente usado em pratos feitos no vale. Os tipos de especiarias de que Axel estava falando eram mais domínio do sul, principalmente em Dorne, com algumas se infiltrando na Campina e nas Terras da Tempestade. Mas o vale tendia a se ater aos temperos honestos, como sal e nada mais geralmente. As coisas se acalmam, até que Axel dá outra mordida na torta de carne. Então ele começa a engasgar novamente. Jon está quase tão alarmado quanto da última vez, exceto que o jovem se recupera mais rápido desta vez, tossindo mais um pouco e batendo no peito para fazer a comida descer. Olhando para a torta de carne em questão, Jon está prestes a sugerir que Axel talvez devesse passar para outra coisa quando o rapaz tenta outra mordida. É depois do terceiro ataque de engasgo que há uma comoção repentina no salão. Monstro! Ele não é humano. Não está certo. Pescando em estupefação, Jon observa enquanto um homem, um de sua comitiva de Porto Real, na verdade, corre pelo salão, apontando um dedo acusador trêmulo para Axel. O príncipe herdeiro para sua refeição e encara o homem em questão, que parece ter visto um fantasma, sem se incomodar. Não é possível. Você deveria estar morto. Eu coloquei estrangulador suficiente nessa torta para matar 100 homens. Você não deveria estar respirando. O quê? Jon se levanta novamente, palavras em seus lábios. Mas o capitão de sua guarda já está se movendo. Sor Varys Egen se lança da parede distante e está na metade do caminho pelo salão antes que o homem em questão termine de falar. No momento em que ele saca uma adaga de seu cinto e tenta avançar pelos degraus até a mesa principal em direção a Axel, o capitão está lá para agarrá-lo e desarmá-lo, forçando-o a se ajoelhar em um movimento rápido e eficiente. O silêncio cai sobre o salão enquanto todos param de comer e olham para a situação se desenrolando. Jon, enquanto isso, olha entre a torta semi-demolida e o homem ajoelhado, com o coração na garganta. O que você disse? O estrangulador? Olhando para Jon quase lamentavelmente, como se Jon de alguma forma o fosse inocentar, o auto-admitido envenenador choraminga. Sim, milord. Eu envenenei o bastardo com o estrangulador, juro que sim. Ele deveria estar morto. Eles vão me matar se descobrirem que não funcionou, mas a culpa não é minha. Ele não é humano. Ele não pode ser humano. Há uma pausa enquanto todos olham para o futuro rei diante dessa acusação. Axel parece notavelmente calmo por ter acabado de descobrir que sobreviveu a uma tentativa de envenenamento. Na verdade, seu rosto está inexpressivo enquanto ele olha para o homem ajoelhado sem um pingo de pena. Finalmente, em meio ao silêncio, Axel estende a mão, pega um punhado da torta de carne e a coloca na boca. Lentamente na frente de todo o salão, ele mastiga e engole. A reação ainda está lá, mas está muito diminuída neste ponto. Ele mal engasga e seu rosto empalidece por um breve segundo, em vez de ficar completamente roxo. Um grunhido de Sor Varys faz Jon se virar a tempo de ver que o envenenador conseguiu se libertar do aperto do capitão e avançar pelos degraus em meio ao choque de todos. Ele não está mais armado, no entanto, e no final, seu alvo não é Axel de qualquer maneira. Enfiando a própria mão no centro da torta de carne, o assassino enfia na boca e garganta o mais rápido que pode. Suas intenções se tornam óbvias um momento depois, quando ele imediatamente começa a engasgar muito mais violentamente do que Axel. Não. Contornando a mesa principal, Jon pragueja ao alcançar o homem bem a tempo de ele cair de costas, seu corpo inteiro convulsionando com o veneno correndo por ele. O estrangulador. Jon já ouviu falar dele antes. Era um veneno raro e extremamente mortal. Além disso, matava rapidamente fazendo exatamente o que seu nome implicava, tornando qualquer um que o consumisse incapaz de respirar. Quem te pagou? Quem te contratou para tentar assassinar o rei? Sangue escorre do nariz do assassino enquanto baba goteja do canto de sua boca. Ele olha para Jon, um vislumbre de reconhecimento em seus olhos, mas já é tarde demais. Ele não consegue falar. Ele não consegue reunir forças para tirar o ar de seus lábios. Alguns momentos depois, e ele se foi. Sor Varys está no topo dos degraus, parecendo pálido também, enquanto Jon se endireita e suspira. Lord Arryn, sinto muito. Eu deveria ter segurado o patife com mais força. Só posso oferecer minhas mais sinceras desculpas pela minha falha. Mas Jon apenas balança a cabeça. Ele sabe porque o capitão de sua guarda deixou o outro homem escapar.
Ele estava atordoado com o consumo contínuo de veneno por Axel, assim como todos os outros. E agora que estava confirmado que a torta de carne estava de fato envenenada, John tinha que controlar os danos. Por um longo momento ele não sabe o que fazer ou dizer, e então a ideia surge. Os 7 que são vigiam nosso novo rei. As pessoas se assustam e se ajeitam em seus assentos enquanto sua voz ecoa pelo salão. Gesticulando do cadáver do assassino para um Axel de olhos arregalados, John não se incomoda com nada menos do que exagerar ao máximo humanamente possível. Um milagre. O pai e a mãe abençoaram Axel Baratheon. Eles não permitiriam que ele fosse levado neste dia. Eles não deixariam o estranho tê-lo. Louvado seja. Há uma breve pausa e então Sorvar diz, talvez na esperança de compensar a mancha em seu registro, grita ao seu lado. Louvado sejam os 7. Louvado seja o rei Axel. O grito é repetido por todo o salão, todos se juntando agora. Até o clero no salão, o próprio Septão e Septã do Ninho da Águia são forçados a participar. Embora John possa sentir os olhos do Septão praticamente perfurando a lateral de sua cabeça, a fé não se importava de ser cooptada pela nobreza de tempos em tempos e, em geral, estava mais do que feliz em reivindicar qualquer coisa que pudesse ser interpretada como um milagre pelo 7. No entanto, em um nível mais pessoal, os homens que reivindicam o título de septões dentro da igreja não apreciam ser cooptados sem serem consultados primeiro. E no entanto, o Septão do Ninho da Águia não estava prestes a se levantar e negar as palavras de um Lorde Protetor. Tudo o que ele podia fazer era sentar e deixar acontecer. O que era bom, porque isso não era algo que eles poderiam deixar apodrecer. Não antes que Axel tivesse se sentado no trono de ferro. Por que você disse a todos que eu fui abençoado pelo 7? John suspira, resistindo à vontade de esfregar a ponta do nariz. Passou uma hora, o banquete acabou e ele e Axel estão de volta ao seu solar para uma pequena conversa. O jovem teve o bom senso de não tentar dizer nada no banquete, mas agora que estavam sozinhos, ele tinha perguntas. Em vez de responder diretamente, John faz uma pergunta própria. Por que você pensou que a torta de carne era meramente picante na primeira vez que o veneno tentou estrangulá-lo até a morte? Você viveu no vale a vida toda, Axel. Você de todas as pessoas deveria saber que não temperamos muito nossas comidas aqui. O jovem franze a testa com isso, inclinando a cabeça para o lado. Sério? Mas me deram comidas picantes de vez em quando desde que me lembro. John fica imóvel, o silêncio caindo por um longo momento enquanto ele analisa essa afirmação. Como assim? Axel apenas dá de ombros. Às vezes minha comida não era agradável, embora nunca estivesse rançosa ou algo assim. Quando eu era mais jovem, nem sempre ficava no estômago, e às vezes passava por mim muito rápido, se você me entende. Um arrepio percorre a espinha de John porque ele sabe exatamente o que o jovem quer dizer. E se Axel está dizendo a verdade? E por que razão ele mentiria sobre isso? Então isso significava: Axel, eu tenho motivos para acreditar que alguém tem tentado envenená-lo a vida toda. O jovem pisca com isso, parecendo perplexo. O quê? Mas por que fariam isso? Até hoje eu era apenas um bastardo. Um Stone do vale entre dezenas. Sim, ele era. Para a maior parte de Westeros, para praticamente todos, Axel Stone não era ninguém especial. No entanto, havia a possibilidade de que, nos últimos anos, à medida que envelhecia, a aparência familiar de Axel tivesse sido notada e aqueles que perceberam de quem ele poderia ser filho tivessem espalhado a informação. Mas isso não explicaria as tentativas de envenenamento quando ele era apenas um garotinho. Não, isso falava de um conhecimento maior, e também de um ódio maior. John se pega pensando em apenas um punhado de pessoas que poderiam ter tido os recursos para saber do primogênito bastardo de Robert há muito tempo, e os recursos para tentar se livrar dele também. Muitos deles compartilham o mesmo nome de casa, e um deles se destaca entre os outros como particularmente mesquinho e vingativo. Mas ele também pode estar errado, e dadas as circunstâncias. O Lorde do Vale não quer necessariamente sussurrar veneno potencialmente mal colocado nos ouvidos de Axel antes mesmo de chegarem a Porto Real. Por enquanto, John engole suas suspeitas e segue a conversa, dando a Axel um olhar um tanto seco enquanto suspira. Você deve ter uma constituição particularmente poderosa, Axel, para ser capaz de lidar com o estrangulador daquele jeito. Mas você realmente tinha que continuar comendo a maldita torta depois de tudo? Axel tem a decência de parecer um pouco envergonhado, mesmo dando de ombros. Estava muito saborosa, veneno à parte. Finalmente, John cede à vontade de cobrir o rosto com a mão, esfregando a palma da mão na testa. Parece que Axel planeja ser tanto uma dor de cabeça quanto Robert foi, embora de maneiras novas e emocionantes. Ainda assim, uma coisa era absolutamente certa. Pelo menos uma pessoa com conexões poderosas e bolsos fundos queria um novo rei morto. Levar Axel para Porto Real e para a segurança da Fortaleza Vermelha o mais rápido possível tornou-se ainda mais importante agora. Assim que Axel estivesse sentado no trono de ferro e reconhecido como governante dos 7 reinos, tudo ficaria bem. Eles não ousariam tentar nada depois que ele fosse coroado pelo Alto Septão e oficialmente sagrado rei. Até então, eles teriam que ser duplamente cuidadosos daqui em diante. Custe o que custar, Axel não podia morrer. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 7. O quarto fracamente iluminado por velas está cheio de gemidos femininos suaves de prazer. O ar está denso com o aroma de incenso e o odor almiscarado de excitação. No centro do quarto, repousa uma cama grande, iluminada pela luz bruxuleante de inúmeras velas. Ali, 2 mulheres jazem entrelaçadas em um abraço apaixonado. Seus corpos nus brilhando com óleos recém-aplicados enquanto movem as mãos para cima e para baixo nas curvas uma da outra. Uma delas é uma morena miúda de pele de porcelana, uma nortenha e uma raridade tão ao sul.
A outra é uma beleza de cabelos cor de corvo e pele morena marcando-a como Dorneza, exibindo uma figura que faria qualquer homem chorar de desejo. A primeira está por toda a segunda e não seria surpreendente para um olhar inexperiente avaliar a situação e assumir que a morena estava no comando. No entanto, isso não poderia estar mais longe da verdade. Na verdade, a mulher do norte é a aluna aqui, e a mulher Dorneza é quem gentilmente, mas com firmeza, está fornecendo orientação à sua júnior. Do outro lado do quarto, sentado nas sombras com uma taça de vinho na mão, está Lord Petyr Baelis, mestre da moeda e conhecido como Cafetão. A verdade seja dita, por mais bordéis que possuísse hoje em dia, Petyr não poderia estar presente em todas as audições em todos os bordéis espalhados pela cidade. Mas ele reservava tempo onde e quando podia para garantir o controle de qualidade e que o dinheiro continuasse a fluir, e neste caso em particular, isso o divertia imensamente. A nortenha, uma mulher chamada Lyra, o lembrava vagamente da falecida Lyanna Stark. As semelhanças eram, sem dúvida, bastante distantes, mas havia um certo prazer em ver qualquer mulher do norte se humilhar para o seu entretenimento, dado seu histórico com os homens daquela região. Girando o pulso para agitar o vinho em seu cálice de um lado para o outro, Petyr leva a borda aos lábios e toma um pequeno gole, mesmo enquanto continua a observar a educação de Lyra no uso de seu corpo flexível para as delicadas artes do deboche e da depravação. Ao mesmo tempo, o mestre da moeda também está realizando multitarefas, contemplando os planos recentes que ele pôs em movimento. A vida era feita de oportunidades. Mesmo quando Petyr era mais jovem, ele entendia isso bem o suficiente. Desde cedo, ele acreditava que nada importava, exceto encontrar sua próxima oportunidade e agarrá-la com as duas mãos. Nascido na casa Baelis, em um domínio tão menor que não tinha nem nome nem mestre, Petyr passou seus primeiros anos em uma pequena torre nas rochas de um dos dedos, desprovido de tais oportunidades. Até que finalmente lhe foi dada uma chance. Petyr devia muito ao seu pai pela oportunidade de eventualmente deixar aquele lugar. Ser afilhado em Correrio sob os auspícios de Lord Oster Tully não era algo que a maioria das casas menores poderia esperar. Tinha sido uma grande honra. Mas mais do que isso tinha sido uma oportunidade maior, uma que Petyr tentou ao máximo agarrar e não deixar escapar. No entanto, naquela época ele só realmente entendia a verdadeira natureza do mundo em um nível superficial. O jovem Petyr Baelis havia compreendido que a vida era simplesmente uma coleção de oportunidades, mas ele ainda não havia entendido que havia muito mais camadas nisso do que apenas isso. Oportunidades não eram apenas sobre os benefícios que se podia obter delas. Elas não eram uma coisa singularmente positiva toda vez que surgiam. Às vezes, as oportunidades vinham com custos. Às vezes, elas vinham com consequências. O jovem Petyr Baelis aprendeu isso da maneira mais difícil quando tentou conquistar a mão de uma igualmente jovem Catelyn Tully. Pareceu-lhe uma oportunidade de ouro na época. Lá estava ele, um jovem que cresceu ao lado dos filhos Tully. Claro, o herdeiro do Lord, Edmure Tully, havia lhe dado o apelido bastante insultuoso de Mindinho, um que o acompanhará até os dias atuais. Mas em nítido contraste, Petyr havia se apegado muito intimamente às filhas de Lord Oster, Catelyn e Lysa Tully. Tão intimamente, de fato, que ele realmente acreditou ter se apaixonado por Catelyn, embora ela nunca tivesse retribuído seus afetos. No final, Petyr convenceu-se de que tudo o que tinha a fazer para conquistar o coração e a mão de Catelyn era derrotar seu noivo em um duelo. Uma oportunidade de ter o amor de sua vida e elevar sua posição mais do que nunca. Como ele poderia resistir? Brandon Stark ensinou a Petyr uma lição valiosa naquele dia sobre oportunidades e custos. Ele pensou que poderia vencer por simples coragem e audácia. Mas o lobo selvagem o derrotou facilmente e só poupou sua vida depois que Catelyn implorou a seu noivo para não acabar com Petyr. Depois disso, Petyr foi expulso de Correrio por ousar tentar se elevar acima de sua posição. Ele foi enviado de volta para aquela torre sem nome nos dedos em desgraça, onde seu pai felizmente já havia falecido naquele momento. Petyr foi deixado como nada mais do que um lorde menor do domínio mais insignificante de todo o vale. Um homem menor teria deixado que esse fosse o seu fim. Um homem menor teria murchado naquela torre e deixado-se morrer esquecido e sozinho. Mas Petyr Baelis era diferente. Ele levou a lição que receberá naquele dia a sério. Ele passou a ser muito mais cauteloso, olhando para cada oportunidade que surgia em seu caminho com muito mais precaução. Mas ele não cedeu. Ele não desistiu. No final, tudo o que ele realmente teve que fazer foi esperar. Brandon Stark e seu pai morreram pelas mãos do Rei Louco, desencadeando uma rebelião que terminou com os Targaryen depostos após quase 300 anos e uma nova dinastia Baratheon no trono de ferro. Catelyn acabou se casando com o irmão mais novo de Brandon, Eddard Stark. Mas, o que é mais importante para os propósitos de Petyr, Lysa Tully foi desposada por Jon Arryn, Lorde do Vale. Lysa sempre teve uma paixão por Petyr, algo que ele fingiu não notar da mesma forma que imaginava que Catelyn fingia não notá-lo. Mas agora que Catelyn estava fora de alcance e Petyr estava sem quaisquer outras opções, Lysa Arryn se tornou seu caminho de volta ao poder. Através dela, ele se conectou com seu marido Jon Arryn e se tornou indispensável para o Lord Paramount. Primeiro em Porto Gaivota, onde ele conseguiu aumentar as receitas do porto em 10 vezes, e depois em Porto Real, onde a mão do rei o nomeou mestre da moeda. Que tolo absoluto! Arryn pensava que Petyr era leal simplesmente porque era inteligente e útil e lhe devia por sua benevolência. Mal sabia ele que o tempo todo, seu mestre da moeda escolhido a dedo o estava traindo pelas costas. Lysa pode ter adotado o nome de Jon Arryn, mas ela aceitava o membro de Petyr com muito mais frequência. É certo que Petyr não sentia grande atração pela menos favorecida das irmãs Tully. Lysa era adequada para suas necessidades sexuais. No entanto, ela era fundamental para seus planos de longo prazo.
Sua utilidade para ele não vinha do prazer carnal, mas da maneira como ela sussurrava suas palavras no ouvido do marido, permitindo que Petir se safasse de todos os tipos de coisas bem debaixo do nariz desavisado da mão. Ele pode ter gerenciado o porto em Porto Gaivota perfeitamente com um histórico impecável, mas Petir tinha sido muito menos criterioso em seu tempo como mestre da moeda. Todos o subestimavam simplesmente porque ele era um ninguém aos olhos deles. Ele não era de nenhuma grande casa, nem de nenhuma linhagem nobre particularmente antiga. Ele não podia rastrear sua linhagem até o sangue de quaisquer reis ou rainhas. Mas Petir há muito percebeu que o verdadeiro poder não residia no sangue ou no direito de nascença. O verdadeiro poder residia em sua riqueza. Para alguém como ele, a única maneira de ascender era acumular dinheiro, e como mestre da moeda essa era uma tarefa bastante simples. Especialmente com um rei como Robert Baratheon gastando tão frivolamente em suas muitas fontes de entretenimento e distração. Na verdade, Robert Baratheon tinha sido o maior cúmplice de Petir Baelis em todos esses anos em que ocupou o cargo de mestre da moeda. Desviar a quantidade de dinheiro que ele desviou da coroa teria sido impossível sob um monarca mais calmo e sensato. Especialmente com um homem como Jon Arryn como mão. Mas com Robert gastando, Lord Arryn estava sobrecarregado. Entre tentar impedir o rei de levá-los à falência e equilibrar os numerosos credores que desejavam ter seus empréstimos pagos, Arryn estava sobrecarregado. Sempre que Petir conseguia realizar sua mágica financeira e aliviar um pouco a carga de trabalho de Lord Arryn, o homem mais velho ficava grato em vez de suspeitar. Tudo porque as travessuras de Robert não lhe davam tempo para ser suspeito. Realmente, era uma pena que o rei tivesse morrido da maneira que morreu. Foi tão repentino. Mesmo agora parecia quase um sonho. Mas então, mesmo ele com sua extensa rede de informantes usando os bordéis da cidade, não tinha ideia de que todos estavam sentados em cima de tantos esconderijos de fogo vivo durante todo esse tempo. Saber que tudo que teria sido necessário era um incidente para incendiar a cidade e matar todos eles. Bem, isso deu a Petir uma saudável apreciação pela natureza caótica do mundo, certamente. Dito isso, a morte de Robert era uma coisa. Seus filhos morrerem com ele, isso era outra coisa inteiramente. De repente, Stannis Baratheon estava aparentemente o próximo na linha de sucessão ao trono por um momento, e isso era algo que ninguém queria, muito menos Petir. Felizmente ele sabia que Henry, o irmão mais novo, nunca deixaria Stannis ser coroado sem algum tipo de luta. No entanto, antes que quaisquer planos para estimular a guerra que se aproximava entre os irmãos pudessem ser postos em prática, a mão do rei paralisou tudo com seu anúncio. Robert Baratheon havia sobrevivido à explosão inicial apenas para morrer um pouco depois, mas antes de o fazer, ele legitimou seu bastardo no vale com seu último suspiro e o fez herdeiro do trono de ferro. Petir acreditava nisso, para ser justo. Algumas pessoas tinham toda a sorte do caralho e Robert Baratheon tinha sido definitivamente uma delas. Da mesma forma, embora a vida de todos fosse construída sobre oportunidades, havia alguns que recebiam oportunidades de uma qualidade muito superior a outros. Novamente, Robert Baratheon era um desses homens, apesar do quanto ele acabou desperdiçando essas mesmas oportunidades ao longo de sua vida. Sem mencionar que por mais tolo que Lord Arryn fosse por confiar em Petir, ele era um homem honrado e honesto da mesma forma. Se ele disse que as últimas palavras do rei foram para legitimar seu bastardo e coroá-lo, então era quase certamente o que tinha acontecido. Infelizmente, isso não se alinhava muito bem com os planos de Petir. É por isso que ele aproveitou a oportunidade que lhe foi apresentada e contratou um grupo de bandidos para garantir que Lord Arryn e o jovem Axel Stone nunca saíssem do vale. Não era nada pessoal, pelo menos para ele. Petir reconhecia perfeitamente o quanto devia a Jon Arryn, mesmo que não sentisse verdadeira lealdade por isso. Se houvesse um mundo onde ele pudesse deixar o homem mais velho morrer de velhice em seu sono sem nunca descobrir o quanto Petir o havia usado, então ele teria preferido isso. Mas ao mesmo tempo, Lysa estava lhe implorando para matar o marido há anos, desde que deu à luz aquele pirralho doentio dela. Afinal, se Jon Arryn sofresse um acidente, então Lysa e Petir poderiam governar o vale juntos em tudo, exceto no nome, até que o rapaz atingisse a maioridade. E se o rapaz nunca atingisse a maioridade, bem, isso não seria simplesmente trágico. Mas Petir estava adiando Lysa durante todo esse tempo por algumas razões muito óbvias. A primeira e mais importante delas era que ele não tinha certeza de como o rei reagiria à morte de sua mão. Mesmo que pudesse ser mascarado como uma doença, Petir não sabia o que Robert faria a seguir. Esta oportunidade, no entanto, era simplesmente boa demais. Com o rei morto, não sobraria ninguém para realmente pedir uma investigação sobre as circunstâncias da própria morte trágica de Lord Arryn nas mãos de bandidos. O fato de o bastardo do rei morrer com ele, bem, isso era apenas a cereja do bolo, não era? Afinal, se a mão do rei junto com o bastardo de Robert nunca chegassem a Porto Real, isso daria a Henry Baratheon toda a munição de que ele precisava para acusar Stannis de arranjar o incidente. Se ele mesmo não pensasse nisso, Petir faria questão de colocar a ideia na cabeça do Baratheon mais jovem mais cedo ou mais tarde. E essa acusação seria mais do que suficiente para desencadear uma guerra entre os dois homens, especialmente com a mancha implícita na honra de Stannis. Nenhum grande conselho para decidir quem deveria ser rei, nenhuma transição pacífica de poder. Não, era somente na guerra que Petir poderia continuar sua escalada na escada. Além disso, Lysa finalmente pararia de importuná-lo o tempo todo e isso por si só quase valia o preço daqueles bandidos sem tudo mais que ele tinha a ganhar com isso. Lord Baelys.
Tirado de seus pensamentos, embora ele nunca tivesse permitido se distrair totalmente, Petir Baelis retorna todo o foco de sua atenção para as putas na cama à sua frente. Lyra, ele decide, não decepcionou. Levantando-se da cadeira, ele caminha até a cama com a taça de vinho na mão, observando divertido enquanto ambas ficam tensas com sua aproximação. Tomando seu tempo deixando seus olhos deslizarem para cima e para baixo em suas formas femininas nuas, oleosas e suadas. Petir cantarola por um momento como se estivesse em pensamento. Finalmente, ele sorri levemente. Aceitável. Comece a levá-la com você para os clientes a partir de amanhã. Não lhes diga que ela ainda está em treinamento, a menos que perguntem diretamente. Caso contrário, simplesmente anuncie como uma oferta de 2 por 1. A mais experiente das duas putas inclina a cabeça em fácil aceitação. Enquanto isso, a Norten acora intensamente sua pele pálida ficando vermelha viva mesmo na fraca luz de velas. Petir ri de sua reação. Você vai querer trabalhar para aprender a controlar esse rubor, minha querida. Ele traz sua inexperiência. Alguns homens vão gostar disso, enquanto outros não. No final, você ganhará mais dinheiro se puder agradar a ambos. Esse sim, Lord Baelis. Fica implícito que ela também faria ele ganhar mais dinheiro se aprendesse a agradar a ambos. Mas Petir simplesmente se vira e sai do quarto. Ele passa um breve tempo conversando com a madame do bordel, antes de finalmente sair, onde sua carruagem o espera para levá-lo de volta aos seus aposentos na Fortaleza Vermelha. Sinceramente, ele não havia colocado todos os seus ovos na mesma cesta, é claro. Havia todas as chances de que seus bandidos falhassem em matar Lord Arryn, ou o bastardo do rei, ou até mesmo ambos. Petir teria preferido contratar os clãs das montanhas para fazer o trabalho, sabendo que eles teriam feito o máximo para matar o Lorde do Vale, mas, infelizmente, simplesmente não havia tempo suficiente para contatá-los e organizar o ataque. Ele esperaria que os bandidos que ele conseguiu contratar não falhassem, mas mesmo que falhassem, ninguém seria capaz de rastrear suas ações até Baelis. Cada oportunidade vinha com tantos custos e consequências quanto vinha com bênçãos e benefícios. Parte de jogar o jogo era aprender a diminuir esses custos enquanto magnificava os benefícios. E Petir Baelis era, acima de tudo, um mestre em jogar o jogo a esta altura. Capítulo 8. Ele passou a vida inteira no vale. O ninho da águia tinha sido sua casa desde que se lembrava, e ele gostava de explorar as montanhas da lua à medida que envelhecia e ficava mais aventureiro. Para ser sincero, ele nunca pensou que deixaria o vale para trás. Afinal, foi-lhe dito desde cedo que ele não tinha permissão para sair. No entanto, aqui estava Axel cavalgando ao lado de Lord Arryn enquanto o portão sangrento desaparecia constantemente na distância atrás deles. Ele nunca tinha estado nesta parte da estrada alta antes. Na verdade, ao longe, ele acha que já pode vislumbrar a cidade de Darry, que será a próxima parada deles enquanto seguem da estrada alta para a estrada do rei a caminho de Porto Real. Na verdade, Axel ainda não sabe como se sentir sobre se tornar rei, mas ele sabe menos ainda como se sentir sobre a tentativa de envenenamento. Se Lord Arryn estiver correto, não foi apenas desta vez. Supostamente alguém, ou talvez até múltiplos alguém, vinham tentando envenená-lo durante toda a sua vida. Mas por quê? Seria porque sabiam quem era seu pai? Essa era realmente a única coisa que fazia sentido para Axel. Alguém que sabia que ele era o bastardo do rei o queria morto. Infelizmente, seus maiores esforços não tiveram sucesso. Mas ele duvidava que isso os detivesse. Ainda assim, mesmo o estrangulador foi, na melhor das hipóteses, uma luta passageira. Claro, ele engasgou um pouco e caramba, fez suas narinas queimarem como nada mais. Mas no final, não era nada muito difícil de aguentar. Para ele, de qualquer maneira. Talvez Lord Arryn estivesse certo. Talvez ele não devesse ter continuado a comer o pastel de carne como fez. Especialmente depois que o assassino literalmente se matou com a comida envenenada na frente de todos. Ele não queria que as pessoas pensassem que ele era uma bruxa, uma aberração ou um monstro, afinal. Ele definitivamente não queria que pensassem que ele era um demônio. Especialmente porque Axel mesmo não sabia bem o que era. Ele apenas sabia que era diferente. Sempre foi, embora definitivamente tenha se tornado mais óbvio nos últimos anos. Ele era forte o suficiente para lutar contra 10 homens da montanha sem suar, e aparentemente robusto o suficiente para lidar com um veneno que poderia matar um homem comum em menos de 1 minuto. Inferno, se ele não estivesse preocupado com a reação das pessoas. Ele provavelmente poderia ter descido daquele maldito cavalo e corrido o resto do caminho até Porto Real em uma fração do tempo que esta jornada levaria de outra forma. Axel não sabia porque era especial. Talvez Lord Arryn estivesse certo e fosse o 7. Talvez eles o tivessem abençoado e ele simplesmente nunca tivesse percebido. Se fosse esse o caso, Axel provavelmente precisaria visitar o septo mais vezes quando estivesse em Porto Real. Embora lá fosse o grande septo de Baelor, não seria? E isso deve ser uma bela visão, Axel imaginou. E como o rei dos 7 reinos, eles certamente não se importariam com suas visitas frequentes, certo? Uma estrela de cobre por seus pensamentos, Axel. Pescando, Axel olha para Lord Arryn, que cavalga ao seu lado enquanto o grupo viaja pela estrada alta, deixando as montanhas da lua para trás. Processando as palavras do homem mais velho, Axel solta um bufo ligeiramente desdenhoso. É engraçado que o senhor mencione estrelas, Lorde. Eu estava pensando justamente no 7. Talvez eles realmente me abençoaram. Talvez seja por isso que consegui sobreviver ao estrangulador e a outros venenos semelhantes. Lord Arryn murmura, mas Axel continua antes que o Senhor do Vale possa dar uma resposta. Eu estava pensando que talvez, assim que chegarmos em Porto Real, eu faria questão de visitar o grande septo de Baelor regularmente, para fazer minhas orações e mostrar minha devoção ao 7. Assentindo lentamente, Lord Arryn ri divertido. Imagino que os mais devotos gostariam muito disso, Axel.
Faz um bom tempo que não temos um rei que se concentre em tais coisas. Sério? Axel franze a testa com curiosidade. Seu pai não era muito religioso? Obviamente, o rei louco era o rei louco, mas... Assim que Axel está prestes a pedir a Lord Arryn que esclareça o que ele quer dizer com isso, sua cabeça se contorce e sua mão se estende. Duas flechas disparadas por trás das rochas próximas na lateral da estrada da montanha descendente, tentam encontrar alvo em seu peito e no de Lord Arryn. Ele pega a destinada a perfurar a mão do rei, enquanto a segunda ricocheteia em Axel e cai para o lado. Mesmo enquanto Jon ainda está processando o que acabou de acontecer, Axel já está gritando. Emboscada. Os cavaleiros do vale ao redor deles começam a reagir ao mesmo tempo que seus atacantes. Todos estão se movendo, muito devagar, na opinião frustrada de Axel. Sor Vardis mal tem sua espada desembainhada enquanto muitos dos homens escondidos atrás das rochas saem correndo armados com espadas, lanças e outros tipos de armas. Pelo menos nenhum deles é dos clãs da montanha. Axel fica aliviado ao notar. No entanto, isso não muda o fato de que eles estão vindo direto para ele e Lord Arryn da mesma forma. Mais do que isso, os arqueiros atrás das rochas também não pararam. Mais flechas são lançadas, desta vez miradas não neles, mas em seus cavalos. Amaldiçoando, Axel faz a única coisa em que consegue pensar enquanto as flechas atingem o peito de cada um de seus cavalos e fazem os enormes animais empinarem. Enquanto Lord Arryn é desalojado, Axel salta de sua própria cela e derruba o homem mais velho de seu cavalo. Reconhecendo perfeitamente que um homem da idade de Jon Arryn não deveria se chocar contra o chão em velocidades tão fortes, Axel gira ele e o Senhor do Vale no ar, forçando seu corpo sob o de Jon para que quando ambos aterrissassem no chão um momento depois, ele absorvesse a maior parte do golpe com o homem mais velho segurado em seu peito como um bebê. O ar mal é tirado dos pulmões de Axel quando eles atingem o chão juntos. O que é bom porque no momento seguinte ele vê o cavalo de Lord Arryn caindo em direção a eles e tem que se virar novamente, colocando o homem mais velho debaixo dele desta vez para proteger Jon do peso da besta em queda. Um grunhido escapa dos lábios de Axel enquanto o cavalo morto pousa sobre ele, mas, para ser sincero, não é pior do que ter 10 guerreiros do clã da montanha tentando se amontoar em cima dele para imobilizá-lo. A distribuição de peso é um pouco mais estranha, mas, dado que eles obviamente não podem simplesmente ficar ali e esperar pelo melhor, Axel rapidamente começa a tirar os dois de debaixo do cavalo. Ao mesmo tempo, o Senhor do Vale parece pálido, seus olhos arregalados enquanto sua mente acompanha tudo o que acabou de acontecer. Preocupado com ele, Axel franze a testa enquanto os puxa para fora de debaixo do corpo do cavalo. Lord Arryn, o senhor está bem? Está ferido em algum lugar? Pescando rapidamente e finalmente percebendo o perigo em que estão, Lord Arryn felizmente volta a si. Ataque, estamos sob ataque. Axel acena com a cabeça, mesmo enquanto verifica o outro homem em busca de quaisquer ferimentos óbvios. Felizmente ele parece bem. Sua respiração está em pânico, mas relativamente estável, e Axel não vê sangue em lugar nenhum. Sim, Lord Arryn. Fomos emboscados. Neste ponto, eles estão fora de debaixo do cavalo e felizmente capazes de usá-lo e o cavalo de Axel, que também desabou após levar uma flecha no pescoço, como posições defensivas. Nenhuma outra flecha se dirige a eles, mas Axel se certifica de manter Lord Arryn atrás dos cavalos de qualquer maneira, por precaução. Havia arqueiros nas colinas, Lord Arryn. O senhor deve ficar aqui enquanto eu vejo se é seguro. Por mais confuso que esteja, o homem mais velho não reage a isso imediatamente. Quando finalmente o faz, é tarde demais. O quê? Não, você não deve. Mas Axel já está de pé e avaliando a situação. Imediatamente ele vê que a comitiva de Lord Arryn ainda está engajada com seus atacantes, embora um olhar ao redor mostre muito mais corpos inimigos no chão do que cavaleiros do vale. Faz sentido na verdade, porque quando Axel finalmente dá uma boa olhada no grupo lamentável que tentou emboscá-los, ele rapidamente percebe que eles são pouco mais do que bandidos. Mais cedo ele notou que não eram do clã da montanha, pelo menos. Mas agora ele reconhece por suas armaduras precárias e armamentos de má qualidade que eles não são grande coisa, na verdade. Aqueles arqueiros, no entanto, com um rosnado, Axel salta pelo campo de batalha o mais rápido que se atreve sem ser muito, não natural. Sua espada deixa a bainha um momento depois, enquanto ele alcança as rochas de onde todas as flechas anteriores vieram. Lá, ele encontra dois homens com arcos engatando flechas frescas apressadamente, embora quando veem, eles buscam adagas em suas cinturas. Axel não os deixa alcançar suas lâminas, no entanto. Sua espada relampeja mais rápido do que seus olhos podem acompanhar, agora que ele está fora da vista do resto da luta, e ele os alivia de suas cabeças, encerrando suas tentativas de assassinar a ele e a Lord Arryn. Quando ele retorna disso, a batalha está praticamente acabada. Os bandidos fugiram ou morreram para os cavaleiros do vale. Mais de uma dúzia de homens mortos jazem no chão frio e implacável da estrada alta, e apenas um deles é um cavaleiro do vale. O resto são seus inimigos. Com a aproximação de Axel, Lord Arryn se levanta de trás dos cavalos que usaram para se cobrir, parecendo bastante irritado com ele. Axel, para onde diabos você fugiu? Você não deveria ter se arriscado nem por um momento, sua vida é a mais importante aqui. Sem palavras, Axel atira os dois arcos que tirou dos arqueiros no chão, antes de acenar para as rochas onde deixou seus corpos sem cabeça. Os donos destes arcos estão atrás daquelas rochas. Eles estavam mirando especificamente em nós, então eu sabia que precisávamos cuidar deles antes que conseguissem um tiro de sorte.
Os olhos de Lord Arryn fixam-se nos arcos por um momento enquanto a explicação de Axel ressoa em seus ouvidos. Lentamente o homem mais velho levanta a mão e esfrega o peito, bem onde a flecha o teria atingido se Axel não a tivesse pego no ar. Axel faz uma careta enquanto o senhor do vale olha para ele com os olhos arregalados. Você salvou minha vida. Aquela flecha. Ele esperava que Lord Arryn não tivesse notado o lance da flecha. Era definitivamente a parte mais estranha de tudo que acabará de acontecer. Axel estava ciente. Antes que ele possa inventar uma desculpa de algum tipo, no entanto, eles são interrompidos por Sor Vardis. Lord Arryn, príncipe herdeiro, vocês estão bem? Os bandidos foram dispersados, mas eu não tinha certeza se era uma boa ideia tentar perseguir os que fugiram ou não. Com os olhos fixos em Axel por mais um momento, Lord Arryn finalmente balança a cabeça. Ambos estamos ilesos. O jovem Axel até cuidou dos arqueiros que iniciaram o ataque. Seus corpos devem estar por ali em algum lugar. Quanto a perseguir os que fugiram, não, eu acho que não. Quantos do grupo inicial sobreviveram, você diria? Inchando-se de orgulho, Sor Vardis sorri selvagemente. Menos de um quarto, meu lord. Se tanto. Acenando com a cabeça para essa informação, Jon apenas grunhe. Então eles não tentarão novamente. Especialmente sem os arqueiros. Não, em vez de dividir nossas forças na tentativa de persegui-los, vamos redobrar nosso ritmo e seguir para a cidade de Darry com toda a pressa restante. Olhando para os homens e o número de cavalos que lhes restam, Sor Vardis considera as coisas por meio momento antes de começar a dar ordens. A morte de um dos cavaleiros do vale significa que seu cavalo está disponível para Jon ou Axel, mas como eles querem se apressar, dobrar a montaria está fora de questão. Para ser justo, alguém tem que viajar de volta para o Portão Sangrento para lhes contar o que aconteceu aqui e enviar uma força para recolher os corpos. É que, em circunstâncias normais, você gostaria que essa pessoa em particular fizesse isso a cavalo. No entanto, essas estão longe de serem circunstâncias normais, e assim, em breve. Sor Vardis escolheu um infeliz cavaleiro do vale para abrir mão de seu cavalo e começar a caminhar de volta pela estrada da montanha até o Portão Sangrento a pé, para que o resto deles possa continuar sem mais atrasos. Não é o ideal de forma alguma, mas no que diz respeito a emboscadas, ter apenas uma baixa e perder apenas 2 cavaleiros no total, bem, não foi ruim. Enquanto isso, Axel fica feliz por eles imediatamente retomarem um ritmo mais rápido pela estrada alta depois de ajeitar tudo, porque isso impede que Lord Arryn o questione sobre tudo que Axel havia feito durante a luta por enquanto. Não é que ele queira mentir para o Senhor do Vale, nem queira guardar segredos do homem mais velho, mas ele realmente não tem boas respostas para as perguntas que Lord Arryn possa querer fazer. No final, tudo o que ele pode realmente fazer neste momento é recorrer àquelas afirmações anteriores sobre ser abençoado pelo Sete. Ele teria que visitar o Grande Septo tantas vezes quando finalmente chegassem a Porto Real. Axel apenas esperava que o resto da jornada fosse muito mais suave. Isso era mais do que emoção suficiente para ele, com certeza. Capítulo 9. Quando o último deles finalmente chega aos aposentos do pequeno conselho, ele não consegue evitar provocá-lo um pouco. Grande mestre Picelli, que gentil da sua parte finalmente se juntar a nós. O seu tom seco e o sorriso afiado fazem com que o velho e inepto grande mestre se enrijeça e gagueje algumas desculpas. Mas ele apenas acena com a mão para ele de forma desdenhosa antes de olhar para o resto da mesa. Ele se senta à cabeça dela, é claro, como é seu direito como o atual terceiro na linha de sucessão ao trono. É claro que se a mão do rei estivesse aqui, ele não ousaria tomar tais liberdades. Mas ele não está aqui. Nem há um rei por perto. Na verdade, o pequeno conselho definitivamente já viu dias melhores, e o seu estado atual é indicativo do resto de Porto Real neste momento. Por enquanto, pelo menos, o número deles foi reduzido a meros 4, com a mão do rei ausente no vale, o mestre dos navios em Pedra do Dragão, e o lorde comandante da guarda real morto junto com seu rei. É uma pena. Se ele pudesse ter escolhido um homem para sobreviver ao fogo vivo entre Barristan Selmy e Robert Baratheon, ele teria escolhido Sor Selmy sempre, apesar de Robert ser seu irmão. Infelizmente ele não teve essa escolha, já que ambos os homens estavam agora mortos, e aqueles nesta mesa foram deixados para juntar os pedaços. Assim que Picelli finalmente toma o seu assento, ele olha para os outros 2 homens que já estavam presentes, Petyr Baelys e Varys da Aranha, TCH. Pelo menos Baelys era tecnicamente um lorde, embora ninguém pudesse dizer a ele do que o outro homem era lorde, a não ser que fosse alguma posse nos dedos. Varys, no entanto, que indivíduo perturbador era o eunuco estrangeiro. Porque Robert manteve Varys por perto quando ascendeu ao trono, ele jamais entenderia. Ele deveria ter sido substituído como todos os outros. Mas ele não permite que tais pensamentos se manifestem em seu rosto. Em vez disso, ele demonstra um sorriso caloroso enquanto olha para o mestre da moeda e o mestre dos sussurros, respectivamente. Como bem sabem, o Lord Mão nos pediu para continuarmos a nos reunir em sua ausência para garantir que as coisas em Porto Real continuassem a funcionar sem problemas. Mais importante de tudo, ele desejava que trabalhássemos juntos para garantir que os inúmeros depósitos de fogo vivo deixados para trás pelo Rei Louco fossem desenterrados e removidos até o último, antes que qualquer outra pessoa pudesse sofrer um destino tão macabro quanto o meu irmão e sobrinhos. Aqui, ele permite que o seu sorriso se torne mais expressivo, os seus olhos varrendo todos eles, mas focando em Varys. Ele pode não se esforçar para expressar a sua aversão interior pelo outro homem, mas certamente estava disposto a apontar que essa confusão em particular era pelo menos parcialmente culpa de Varys.
Afinal, para que servia um mestre dos sussurros que nem sequer sabia de uma ameaça tão massiva tanto para o rei quanto para a cidade durante todos esses anos? Varys alegava que realmente não estava ciente, mas Rhalle não acreditava nisso por um segundo, na verdade. O outro homem era simplesmente muito escorregadio pela metade. Deixando seu olhar em Varys demorar por apenas um segundo, Rhalle bate as mãos, assustando Pycelle bastante, enquanto o grande mestre idoso estremece em seu assento. Bem, como estão os esforços? O dinheiro ainda está fluindo? Os trabalhadores estão contentes com o seu trabalho? Estamos usando os métodos de remoção mais eficientes para uma substância tão volátil? Cada uma dessas perguntas, Rhalle direciona a um homem diferente na mesa. Mesmo que ele pretenda substituir a maioria deles assim que se tornar rei, ele não vai permitir que eles se safem de negligenciar o trabalho antes disso. Como a primeira pergunta foi direcionada a ele, Baelys também responde primeiro, inclinando a cabeça de forma concordante. O pagamento ainda não foi um problema. O Tesouro Real acaba de receber um novo empréstimo do Banco de Ferro. O influxo de dinheiro era destinado ao torneio de aniversário do rei Robert no próximo mês, mas como isso não acontecerá, conseguimos desviar fundos para o esforço de limpeza do fogo vivo. Rhalle estreita os olhos com isso. Espero que não tenha desviado todos os fundos para a limpeza. Ainda precisaremos de festividades depois de tudo isso, especialmente com a coroação do meu sobrinho se aproximando. Ou melhor, sua própria coroação, mas Rhalle não pode dizer isso em voz alta, pelo menos por enquanto. Levantando uma única sobrancelha, Baelys sorri pedindo desculpas. Antes da sua partida, Lord Arryn deixou claro que a coroação seria um assunto menor. Eu já reservei o dinheiro para isso, juntamente com as festividades em torno da ascensão do nosso novo rei ao trono de ferro. De acordo com as suas instruções, mantive as coisas menores do que o habitual. Isso irritou Rhalle um pouco. Onde Jon Arryn pensava que estava exatamente? Claro que ele era a mão do rei e tecnicamente tinha toda a autoridade do mundo para tomar tais decisões. Mas não seria assim por muito mais tempo. A qualquer dia, eles receberiam notícias das trágicas mortes tanto de Lord Arryn quanto do bastardo de Robert. E então seria Rhalle quem seria o rei, não Santanis. O reino nunca aceitaria Santanis. Não, eles o preteririam por Rhalle. Ele se certificaria disso. Infelizmente, até que essa notícia chegasse, Rhalle tinha que continuar a jogar esses jogos tolos. Sorrindo sarcasticamente, ele simplesmente dá um aceno a Baelys antes de voltar os seus olhos para Varys. A aranha sorri para ele de forma insípida, não revelando nenhum dos seus pensamentos internos como sempre. Houve pequenos focos de pânico aqui e ali, mas nada muito sério. Felizmente para os nossos propósitos, a grande maioria das pessoas aqui em Porto Real não tem para onde ir. Embora alguns tenham fugido da cidade por medo de que exploda sob seus pés, a maioria parece ter se unido em um raro ato de esforço focado na comunidade e está trabalhando junto sob os olhos vigilantes dos Mantos Dourados para continuar os esforços de limpeza. Os Mantos Dourados, uma organização amplamente no bolso dos Lannisters neste momento. Mas não importa. Rhalle também os reformaria assim que fosse rei. Pelo menos Varys não tinha mais notícias para ele. Na verdade, Porto Real estava superpovoada de qualquer maneira, então se uma pequena parte da sua população quisesse fugir, ele realmente não conseguia se importar. Talvez ajudasse um pouco com o fedor. Finalmente, Rhalle move os seus olhos para Pycelle. O grande mestre se anima. Eu estive procurando nos meus registros, buscando métodos de lidar com fogo vivo com segurança. Infelizmente não consegui encontrar muito. Eu sugeriria mais uma vez que pilhemos a guilda dos alquimistas em busca de seus segredos e forcemos os seus membros a nos contar tudo o que sabem sobre a sua preciosa substância. Que tolo. Pycelle era a epítome de um homem sem um pingo de senso na cabeça que vomitaria qualquer bobagem que pudesse para tentar parecer inteligente. Mesmo que os colegas membros do pequeno conselho discordem de suas sugestões. Isso parece desaconselhável, dado que a Guilda dos Alquimistas já concordou em trabalhar conosco e até agora conseguiu evitar outro incidente como o que tirou a vida do rei e de seus filhos. De fato, os seus acólitos têm sido de grande ajuda no terreno também, pelo que os meus passarinhos me dizem. Pycelle se infla com as palavras de Baelys e Varys, mas antes que ele possa começar uma discussão, Rhalle o interrompe. Então, parece que as coisas estão prosseguindo muito bem mesmo sem a ajuda do grande mestre. Isso deixa o velho grande mestre gaguejando, mas Rhalle apenas continua sem ser abalado. Embora certamente esperássemos que a cidadela fosse de mais assistência neste momento difícil, suponho que só podemos ficar felizes com o que temos, e esperar por um momento mais estável para considerar outras opções daqui para frente. Pycelle parece horrorizado com isso, mas não tenta levantar um protesto. Talvez porque ele acredite que ficará bem a longo prazo, já que a posição de Rhalle como chefe do pequeno conselho não durará muito mais. Mal sabe o velho. Rhalle pretende estar sentado nesta mesa com uma coroa em sua cabeça por esta época no próximo mês. Por enquanto, no entanto, forçando um sorriso em seu rosto que não alcança os seus olhos, o senhor de Ponta Tempestade se levanta e bate as mãos novamente. Bem, então, pelo que parece, todos estamos fazendo a nossa parte até que a mão retorne com o nosso novo rei. Esperamos ouvir algo sobre isso nos próximos dias, mas por agora, dispensados. Nenhum deles diz uma palavra enquanto todos saem da sala. Francamente, Rhalle está confiante de que todos os 3 outros homens estão tão felizes por se afastar dele quanto ele está deles. A diferença é, ele será o próximo rei dos 7 reinos. E todos eles estão prestes a se tornar irrelevantes. Voltando para os seus aposentos, Rhalle entra e solta um suspiro, os seus ombros caindo enquanto ele relaxa, por assim dizer. Era difícil não dizer o que ele realmente pensava, difícil manter os seus sentimentos para si mesmo. Mas felizmente, seria apenas por mais um pouco. E por acaso, ele teve muita prática escondendo a sua verdadeira natureza. A vida inteira, na verdade. Rhalle.
O primeiro sorriso honesto do dia se espalha pelo rosto de Henry, enquanto ele se vira para encontrar o seu amante. Loras Tyrell se aproxima dele e eles se abraçam, suas testas se tocando enquanto desfrutam de um momento de consolo nos braços um do outro. Eventualmente, no entanto, Henry tem que se afastar, ansioso para afrouxar as suas roupas formais para que possa respirar um pouco mais facilmente. Acabei de sair do pequeno conselho, Loras. Eles estão tão mal competentes como sempre. O Cavaleiro das Flores e com isso, os seus olhos brilhando em diversão, mesmo enquanto ele observa Henry tirar a camisa e rolar os ombros. Isso é um grande elogio vindo de você. Especialmente para aquele grupo lamentável de homens. Sorriso travessamente, Henry pisca para o seu amante. Suponho que quando se trata de todo este fogo vivo terrível, eles estão unidos em querer essa merda para fora de debaixo dos nossos pés, se nada mais. Certamente não é algo que eu quero que ainda esteja lá quando eu finalmente começar o meu reinado. Ainda era insano até mesmo pensar nisso, para ser sincero. Um dia, tudo está como estava, completamente normal. No momento seguinte, ele ouve a explosão e vê as chamas verdes ao longe. Ele tem certeza de que todos na Fortaleza Vermelha puderam ver isso de qualquer lugar no castelo. Pouco tempo depois, ele soube o que aquela explosão significava. Não apenas uma explosão de fogo vivo, que ele vagamente reconheceu daquela cor verde queimada característica, mas uma explosão de fogo vivo que havia matado Robert Baratheon e ambos os seus filhos. Em um instante, o mundo havia sido virado de cabeça para baixo e Henry se deparou com o pensamento horrível de seu outro irmão, Stannis, se tornando o rei no trono de ferro. Mas esse pensamento foi muito rapidamente substituído por outro, um pensamento muito mais animador. E se ele se tornasse rei? Stannis não estava na cidade, afinal. Ele estava de volta em Pedra do Dragão, onde o mestre dos navios passava a maior parte do tempo emburrado porque Robert havia feito Henry o Lord Paramount das Terras da Tempestade em vez dele. Mesmo que Stannis estivesse na cidade, Henry era muito mais querido por cada cavaleiro Baratheon que ele já conheceu e certamente por cada cavaleiro Baratheon que ele tinha consigo em Porto Real. Com Robert, Joffrey e Tommen todos mortos por mais trágico que fosse, Henry rapidamente percebeu que ele poderia ser o rei dos 7 reinos. Ele só precisava convencer a todos de que deveria ser ele em vez de Stannis, e dada a disposição de seu irmão, isso deveria ter sido fácil. Mas então, assim que Henry estava começando a fazer planos, eles foram frustrados pelo anúncio de que Robert havia sobrevivido à explosão. Sobreviveu, apenas para morrer um pouco depois. No entanto, ele não morreu antes de legitimar o seu bastardo e nomeá-lo herdeiro. Henry não podia deixar de se perguntar o que o seu irmão mais velho estava pensando naqueles momentos finais. Provavelmente que ele não queria que Stannis fosse rei depois que ele se fosse, mais do que qualquer outra pessoa. Mas ele havia dedicado um único pensamento a Henry? Ele considerou dizer a Jon Arryn para preterir Stannis e coroar Henry rei por um único momento em vez do seu bastardo? No final, isso não importava. Robert havia feito o que fez e Henry foi deixado para juntar os pedaços, como sempre. Por um breve momento ele quase se desesperou, mas então ele encontrou a sua resolução. Por que ele deveria permitir que algum filhote bastardo de seu irmão se tornasse rei? Por que não deveria ser ele ainda? Vestido apenas com as suas calças, ele serve-se de um copo de vinho e se senta, dando um longo gole antes de olhar para Loras. Você já recebeu a palavra de seu pai? Loras balança a cabeça, franzindo a testa ligeiramente. Ainda não. Embora, eu fiz o que você pediu e enviei a carta por mensageiro usando o meu homem de maior confiança. Provavelmente levará um pouco mais de tempo do que levaria por Corvo. Isso era justo. O conteúdo daquela carta e a oferta de Henry à casa Tyrell eram, bem, elas eram traidoras até que não fossem, basicamente. Enquanto nem a mão nem o bastardo de Robert voltassem vivos para Porto Real, então a oferta de Henry ao pai de Loras era apenas, ligeiramente presunçosa. E seria menos ainda assim que ele convencesse o Alto Septão a apoiar a sua candidatura ao Trono de Ferro. Stannis se ajoelharia fervendo de raiva ou seria derrubado. Você tem certeza de que a força que você enviou será suficiente, Henry? Pescando, Henry olha para Loras, sentindo-se um pouco insultado. Claro que serão suficientes. Lord Arryn não fez segredo de quão grande seria a sua escolta. Eu enviei o dobro do número de cavaleiros para interceptá-lo em seu caminho de volta para Porto Real. Cada um deles é um homem da tempestade leal e eles sabem o que está em jogo aqui. Ninguém quer o bastardo de Robert no trono de ferro mais do que eles me querem aqui. Engraçado como isso funcionava. Quando se tratava de classificar o amor que as terras da tempestade tinham pelos 3 irmãos Baratheon, o resto dos 7 reinos poderia ter colocado Robert tolamente à frente de Henry, depois de colocar Stannis firmemente em último lugar, onde ele pertencia, é claro. O problema com isso era que Robert nunca teve realmente a chance de governar as terras da tempestade. Ele foi criado no vale desde cedo e cresceu lá. Então, a rebelião começou e antes que se percebesse, Robert estava liderando seus exércitos com sucesso à vitória contra o Rei Louco. Em seguida, ele foi rapidamente coroado o Rei dos 7 Reinos. Apesar de ser o Lorde Paramount técnico das Terras da Tempestade, Robert nunca governou nas Terras da Tempestade especificamente. Não como Henry. Henry cresceu nas Terras da Tempestade. Ele conhecia os Lordes das Terras da Tempestade melhor do que qualquer um de seus irmãos. Ele partiu o pão com esses homens mais vezes do que podia contar e fez tudo ao seu alcance para elevá-los a alturas cada vez maiores. As Terras da Tempestade sabiam o que o resto dos 7 reinos estava prestes a descobrir. Henry Baratheon era o melhor governante que eles poderiam esperar. E ninguém, nem Jon Arryn e certamente não o bastardo de Robert, ficaria no seu caminho. Capítulo 10. Graças aos 7 por cavaleiros leais e firmes, e agradecido também por Axel Baratheon.
Mesmo dias depois, tendo chegado à Estrada do Rei, onde pernoitaram na cidade de Darry, Jon ainda está um pouco tenso. Aquela emboscada de bandidos na Estrada Alta havia surgido do nada e Jon sabia, mesmo que o jovem estivesse tentando minimizar sua participação, que ele estaria morto agora se não fosse por Axel. Aquela flecha estava a meras polegadas de seu peito quando Axel estendeu a mão e a pegou no ar. Mais do que isso, a maneira como ele derrubou Jon do cavalo enquanto a segunda saraivada voava não se parecia com nada que o Lorde do Vale já tivesse experimentado. Jon deveria ter pelo menos quebrado um osso ou algo assim, especialmente na sua idade. Mas em vez disso, Axel conseguiu de alguma forma amortecer tanto a queda quanto o desabamento do cavalo de Jon, assumindo que deveriam ter sido os ferimentos de Jon para si mesmo. Por um breve momento, Jon temeu que o jovem rei tivesse sacrificado sua vida por ele, ou pelo menos sua boa saúde. Mas o que seriam ferimentos potencialmente fatais para Jon parecia não ser nada de consequência para um homem mais jovem como Axel. Ele nem sequer pareceu ofegante quando tudo terminou. Jon tentou conversar com Axel sobre a experiência nos dias seguintes, mas o jovem estava evasivo para dizer o mínimo. No final, o máximo que conseguiu tirar de Axel foi mais conversas sobre ser abençoado pelo Sete e a promessa de visitar o grande septo de Baelor todos os dias para prestar seus respeitos e agradecer, se necessário. O que francamente parecia uma ótima ideia neste momento. Jon não achava que muitos dos cavaleiros do vale que os acompanhavam tivessem visto as coisas que ele vira com tanta clareza quanto ele, felizmente. Mesmo assim, havia algo muito estranho no novo rei de Westeros e era provável que fosse apenas uma questão de tempo antes que começassem a surgir rumores, especialmente depois do que aconteceu no Ninho da Águia. Eles precisariam ter o Alto Septão e o restante da fé do lado de Axel o quanto antes, para que não dessem a seus inimigos, fossem eles quem fossem, outra maneira de minar o governo do jovem. E Jon sabia com certeza que Axel tinha inimigos neste momento. O envenenamento era uma coisa, mas a emboscada dos bandidos? Isso era suspeito. Talvez se seus agressores fossem dos clãs das montanhas, Jon pudesse simplesmente descartar como estando no lugar errado na hora errada. Mas esses bandidos definitivamente não eram guerreiros de clãs das montanhas. Algo com que Axel concordou quando Jon mencionou em um momento. Não, eram bandidos de fora do vale que por alguma razão tinham viajado pela traiçoeira e exaustiva Estrada Alta. Tudo para montar sua emboscada ao longo de uma estrada que via uma fração das viagens e riquezas que passavam por um lugar como a Estrada do Rei. A presença deles na Estrada Alta, assim que Jon estava descendo do Ninho da Águia com Axel ao seu lado, não era coincidência. Especialmente porque não havia aviso sobre bandidos na estrada no Portão Sangrento. E o próprio Jon tinha usado exatamente a mesma estrada para chegar ao Ninho da Águia em primeiro lugar meros dias antes. Não, alguém tentou matar ele e o jovem príncipe herdeiro, e se não fossem pelas bênçãos de Axel, eles poderiam muito bem ter conseguido. Escusado será dizer que tudo isso significa que Jon ainda está muito pronto para outro ataque, mesmo enquanto viajam pelo trecho final da estrada de Darry para Porto Real. Eles provavelmente parariam mais uma vez na pousada da Era ou em Brindlevo Wood antes de terminar a jornada para Porto Real no dia seguinte, mas, enquanto isso, eles estavam atualmente no maior trecho da Estrada do Rei que restava entre eles e seu destino. O lugar perfeito para outra emboscada de bandidos acontecer. Eles já haviam passado por Arrinhal a esta altura. E se as árvores não estivessem no caminho, eles provavelmente seriam capazes de ver a borda sul do olho de Deus à sua direita dentro de uma hora. Mas enquanto estivessem na estrada e vulneráveis, Jon ficaria tenso como um arco esticado, esperando o próximo desastre acontecer. O que, reconhecidamente, é o motivo pelo qual ele fica tão aliviado quando vê um grupo de cavaleiros a cavalo ultrapassar o cume à frente e descer a estrada em sua direção a um galope suave. Por quê? Porque ele imediatamente reconhece a heráldica em seus tabardos. Ao seu lado, Axel enrijece, mas Jon lhe dá um sorriso tranquilizador. Está tudo bem, Axel. Eles estão do nosso lado. São cavaleiros Baratheon. O jovem pisca surpreso, embora não perca completamente o semblante carrancudo. Jon entende a situação nos últimos dias tem sido provavelmente tão difícil para Axel quanto tem sido para ele. Mais ainda, visto que o jovem nem sequer sabia que era filho do rei até alguns dias atrás. Ainda assim, parece que eles finalmente tiveram uma reviravolta de boa sorte. À medida que o grupo de cavaleiros Baratheon desacelera ao se aproximar, Sor Vardis avança para cumprimentá-los, assumindo a liderança como capitão da guarda de Jon para garantir que não se aproximem demais do próprio Jon. Alto lá! Identifique-se, por favor. Parando, um dos cavaleiros avança um pouco à frente do resto do grupo e levanta sua viseira. Sor Aemon Cui de Salão Girassol. Jon o reconhece como um dos homens de Renly. Parece que o irmão mais novo de Robert lhes enviará reforços, algo que Sor Aemon confirma um momento depois. Lord Renly nos enviou à frente para interceptá-los e escoltá-los de volta a Porto Real. Sorrindo agora, Jon solta um suspiro de alívio. Eu suponho que a notícia da tentativa de envenenamento tenha chegado à cidade por Corvo a esta altura, embora eu não imagine que a notícia do ataque de bandidos na Estrada Alta tenha chegado lá ainda. Mesmo assim, sua assistência é muito apreciada, Sor Cui. O cavaleiro Baratheon pisca surpreso antes de lentamente acenar com a cabeça. Sim, é isso. Ouvimos falar do envenenamento, sim, mas não ouvimos falar de um ataque de bandidos. Está tudo bem? Suspirando, Jon franze a testa ao pensar na única baixa deles, um homem leal da casa Arryn que não merecia tal morte. Uma perda, mas, fora isso, estamos todos ilesos, sadios e inteiros. Estendendo a mão, ele agarra Axel por um de seus ombros largos. Este aqui é Axel Baratheon, príncipe herdeiro e herdeiro de Robert. Ele será o seu novo rei.
Algo passa pelo rosto de Aemon Kui, mas ele, no entanto, inclina a cabeça na direção de Axel com o resto dos cavaleiros Baratheon seguindo o exemplo. Vossa Majestade. Axel parece incomodado com a demonstração, pigarreando após um momento de silêncio constrangedor. Levantem a cabeça, todos vocês. Eu ainda não sou rei. Rindo, Jon balança a cabeça. Não, mas você já é o príncipe herdeiro deles, Axel. Não se esqueça disso. O filho de Robert franze a testa, mas lentamente acena, aceitando as palavras de Jon. Ele realmente é um bom homem com a cabeça no lugar. Esperançosamente, Jon seria capaz de ajudá-lo a se tornar um bom rei também. Pelo menos agora que os homens de Helm estão aqui, ele está muito mais confiante nas chances de chegarem a Porto Real sem mais incidentes. Olhando de volta para Sor Aemon, o sorriso de Jon retorna. Como eu disse, sua assistência é muito apreciada, Sor Kui. Por favor, faça com que seus homens se juntem a nós e vamos aumentar o nosso ritmo em direção a Porto Real. Com tantos cavaleiros, nem o mais bravo dos bandidos tentará nos atacar, então não precisamos mais nos mover com cautela. Como o Senhor Mão comanda. Os cavaleiros Baratheon se misturam com os cavaleiros do Vale, embora haja o dobro dos primeiros, fazendo com que pareça quase um cerco em vez de uma fusão. Jon não se importa muito, no entanto. Na verdade, depois de como os últimos dias se desenrolaram e das 2 tentativas de assassinato contra Axel, ele se sente aquecido pelo nível de cuidado que Helm Baratheon está mostrando por seu sobrinho. O mestre das leis certamente seria um aliado fiel para Axel assim que chegassem a Porto Real e o jovem fosse coroado. Alguém em quem Axel pode se apoiar mesmo enquanto todos os outros tentam manipular e, por Helm. Cook. Os olhos de Jon se arregalam quando ele é interrompido no meio do pensamento por um inesperado grito de batalha. As palavras de Sor Aemon Kui são, por sua vez, repetidas por todos os cavaleiros Baratheon enquanto o som de espadas sendo desembainhadas enche o ar. Antes que qualquer um dos cavaleiros do vale possa reagir, Sor Aemon já enfiou sua lâmina profundamente na barriga de Sor Vardis, derrubando o cavaleiro mais velho de seu cavalo e o enviando ao chão. A partir daí, pandemônio. E traição mais hedionda. Traição. Cavaleiros do Vale, reúnam-se. Para seu crédito, nem todos os cavaleiros de Jon caem na emboscada. Alguns conseguem bloquear ou desviar os golpes enviados em sua direção, com alguns golpes simplesmente falhando em acertar corretamente. O fato de estarem todos a cavalo e quase parados torna as coisas tão desajeitadas para seus agressores quanto para eles. Mas no final, Jon pode rapidamente dizer que provavelmente não importará. Eles estão em menor número e cercados e mesmo aqueles que sobrevivem aos primeiros golpes nem todos sobrevivem ao segundo. E aqueles que conseguem sobreviver ao segundo ainda se encontram lidando com probabilidades de 2 contra 1 no mínimo. Claro, a Sor Aemon. Assim que ele desfere o golpe fatal em Sor Vardis, Sor Aemon se vira e tenta brandir sua espada contra Jon. Tenta sendo a palavra oportuna, porque ela nunca alcança o Lorde do Vale. Em vez disso, ela para bruscamente quando Axel a agarra pela lâmina com as mãos nuas e a mantém parada. Os olhos de Sor Aemon se arregalam em descrença, mesmo enquanto suas tentativas de puxar sua arma para se libertar são recebidas com falha. Na momentânea pausa, Jon se encontra encarando os olhos do cavaleiro Baratheon. Por quê? Por que ele faria isso? Cerrando os dentes, Sor Aemon rosna enquanto luta para libertar sua lâmina e cortar os dedos de Axel no processo. Lord Helm é o rei que os 7 reinos precisam agora. Não o bastardo de um rei que se perdeu em vinho e prostitutas nos últimos 20 anos, nem a mão que o deixou fazer isso. Jon solta um suspiro baixo com puro vitriolo e veneno na voz de Sor Aemon. Ele não tem chance de responder, no entanto, porque o cabo de guerra entre Axel e o cavaleiro Baratheon chega a um fim abrupto e repentino. Não porque Axel finalmente deixa o outro homem pegar sua espada de volta, mas porque ele finalmente para de brincar. Arranca da mão de Sor Aemon e então balança seu pomo no rosto dele como um porrete. Craque. O cavaleiro Baratheon é arremessado de seu cavalo, enquanto sua cabeça vira com um estalo nauseante, caindo de forma mole, como um saco. Que uma longa experiência diz que ele já está morto antes mesmo de atingir o chão. Infelizmente, por mais satisfatório que seja ver isso, não muda a gravidade da situação geral. Ao redor deles, a batalha está piorando rapidamente. Vendo quantos de seus cavaleiros já estão no chão, Jon estende a mão e agarra Axel pelo braço. Você deve fugir, Axel. Esta não é uma batalha que pode ser vencida, mas você, de todas as pessoas, precisa sobreviver a todo custo. Alguém tem que contar aos lordes de Westeros sobre a baixa traição de Helm. Por um longo momento, o jovem apenas encara Jon inexpressivamente e Jon teme que Axel possa estar em estado de choque. Claro, ele havia matado aqueles 2 bandidos na Estrada Alta, mas isso era. Mas não. A inexpressividade desaparece após um momento e o filho de Robert solta um suspiro tremendo. Por favor, não pense muito mal de mim pelo que estou prestes a fazer, Lord Arryn. Jon abre a boca, mas Axel não espera por uma resposta. Retraindo o braço, ele atira a espada de Sor Aemon Kui da sua mão, de alguma forma não tendo se cortado nem um pouco no aço forjado em castelo. Cortando o ar quase rápido demais para os olhos de Jon rastrearem. A espada atinge as costas de um cavaleiro Baratheon que assediava um dos poucos cavaleiros vivos ainda do lado deles e perfura sua armadura, saindo pela frente de sua couraça, matando-o no local. A partir daí, Axel desembainha sua própria espada e salta de sua cela, forçando Jon a pegar apressadamente as rédeas de seu cavalo para que ele não saia galopando. O que se segue é uma monstruosa demonstração de força e velocidade. Os homens de Helm, que estavam a meros momentos de vencer a batalha com sua superioridade numérica e o elemento surpresa ao seu lado, agora têm a maré virada completamente contra eles.
Seus números ainda podem ser superiores, mas essa é a única coisa que tem a seu favor. Enquanto isso, o elemento surpresa agora repousa sobre Axel Baratheon. Na confusão, leva um minuto para os cavaleiros inimigos perceberem que estão sendo massacrados por um único homem. Alguns deles saltam de seus cavalos para se agruparem e enfrentá-lo no chão, enquanto outros se tornam covardes e se separam do resto ao registrarem o corpo de Soremon e verem o que Axel está fazendo com seus números. O último grupo são os únicos a sobreviver ao massacre que se seguiu, fazendo Jon apertar os lábios em uma linha fina enquanto observa alguns deles voltarem a galopar pela estrada do rei em direção a Porto Real. Ele gostaria de ter os cavaleiros sobrando para persegui-los, mas neste momento, além dele e Axel, os cavaleiros restantes do vale somam apenas 2. No entanto, quando Axel termina, o número de cavaleiros Baratheon restantes no campo de batalha é ainda menor do que isso. O jovem cai sobre eles como o próprio estrangeiro, colidindo com homens em armadura completa e os lançando para todos os lados enquanto sua espada brilha e tira vida após vida. Quando finalmente acaba, Jon só consegue encarar, de boca aberta, junto com seus 2 cavaleiros vivos, a cena sangrenta. Axel, parado ali com o sangue de mais de uma dúzia de cavaleiros cobrindo-o, mas nenhum do seu próprio. Olha em volta por um longo momento antes de olhar para Jon com olhos arregalados e apreensivos. Parece estranho ver medo nos olhos de um homem capaz de matar tanto sem sequer respirar pesadamente. Mas Jon acha que entende. Axel não teme a morte. Ele teme a rejeição. Ele se mostrou, além do que um homem normal deveria ser, um monstro. E agora ele se preocupa que Jon se volte contra ele. Ele pode não entender o que exatamente Axel é, mas há uma coisa que a mão do rei sabe com certeza. Se ele tivesse sido menos do que isso, todos estariam mortos agora. Lentamente, Jon desmonta enquanto chama um de seus homens ainda vivos para recolher as rédeas dos cavalos próximos e garantir que eles ainda terão 4 montarias capazes para levá-lo, o resto do caminho até Porto Real. Em seguida, ele caminha pelo campo de batalha sangrento que este trecho da estrada do rei se tornou, indo direto para Axel. Ajoelhe-se, Axel. Pescando, Axel franze a testa confuso. Ainda assim, após um momento de silêncio constrangedor, ele segue as ordens de Jon e se ajoelha. Puxando sua própria espada do lado, Jon solta um suspiro tremendo. Ele é um homem velho neste momento. Não é mais muito lutador, mas ele viveu uma vida longa, e parte dessa vida lhe dá o direito de fazer isso. Não apenas como Lorde do Ninho da Águia e Lorde Supremo do Vale, nem apenas como mão do rei, mas também como um cavaleiro dos 7 reinos. Mesmo que reconhecidamente faça muito tempo desde que Jon balançou uma lâmina pela última vez. Por demonstrar valor extremo em uma batalha considerada perdida, por defender-se contra cavaleiros renegados que abandonaram seus votos. Eu sagro o cavaleiro, Axel Baratheon. Levantando a espada, ele a coloca no ombro direito de Axel. Em nome do guerreiro, eu ordeno a ser corajoso. Movendo a espada para a esquerda, ele continua. Em nome do pai, eu ordeno a ser justo. Movendo a espada para a direita novamente, ele termina. Em nome da mãe, eu ordeno a defender o inocente. Afastando sua lâmina, Jon sorri gentilmente. Levante-se, Axel Baratheon, um cavaleiro dos 7 reinos. As palavras pairam pesadas no ar. Pode parecer inútil, visto que Axel estava destinado a ser rei se conseguissem chegar a Porto Real. Mas às vezes rituais inúteis eram exatamente o que eles precisavam. Enquanto Axel se levanta em toda a sua altura, Jon pode ver a gratidão nos olhos do jovem e sabe que fez a coisa certa. Seja lá o que Axel for, ele é antes de tudo o próximo rei dos 7 reinos. Isso é tudo que importa no final. Todo o resto é secundário. Capítulo 11. Mesmo depois de todos esses anos, havia algo tão fascinante em observar todos se apressando, jogando seus jogos e conspirando à vontade. Cada um deles se achando mais esperto do que todos os outros. Todos convencidos de que eles e só eles poderiam enganar todos os demais para que dançassem conforme sua música. Pessoalmente, Varys sabia muito bem que não sabia de tudo. Essa era metade da razão pela qual ele buscava tanto conhecimento quanto podia. Sua sede por segredos, sua fome por informação. Isso serviu bem nas décadas que passou em Porto Real. Muito bem, de fato. Mas as coisas nem sempre eram perfeitas. E Varys podia reconhecer muito bem agora, olhando para trás, que cometeu sua boa parte de erros. Quando o rei Aerys II trouxe Varys para Westeros pela primeira vez, o mestre dos sussurros muito mais jovem ainda era uma criatura de avareza e ambição como tantos outros na corte do rei. Ele usou copiosas quantias de moedas da coroa para construir sua rede de espiões no continente, enviando seus passarinhos em todas as direções para trazer-lhe pedaços de informação que ele poderia pegar e usar para seus próprios propósitos. Em troca, Varys serviu o rei fielmente e lealmente como seu mestre dos sussurros, acreditando que era apenas a coisa certa a fazer quando Aerys estava tão disposto a financiar os empreendimentos de Varys. Só agora, com tanto tempo e tanta distância, ele podia olhar para trás e reconhecer os erros que cometeu. O rei louco já estava mentalmente perturbado mesmo naquela época, mas Varys não se importava. Recém-chegado a Porto Real e embriagado por sua própria habilidade, ele só estava realmente interessado em provar seu valor. Nada mais, nada menos. E se Varys, o jovem, pudesse vê-lo agora, ele não ousaria pensar o que ele poderia dizer. Varys, o velho, ou melhor, Varys do presente, era um homem muito diferente, tendo visto o que sua tolice e arrogância trouxeram ao mundo. Hoje em dia, ele era muito mais perspicaz sobre a quem ele dava sua verdadeira lealdade. Na época anterior à rebelião, Varys, o jovem, entregou os planos de Rhaegar ao seu pai, aconselhando Aerys que seu próprio filho estava planejando derrubá-lo. Se ele pudesse voltar e fazer tudo de novo, ele teria escolhido de forma diferente.
Rhaegar teria sido um governante muito melhor do que Aerys afinal, e provavelmente um governante melhor do que Robert Baratheon também. Mas infelizmente o que está feito e lamentar era fútil. De maneira semelhante, Varys também teve que engolir seu orgulho em relação aos esconderijos de fogo vivo espalhados pela cidade. Ele não sabia sobre eles, mas deveria. Uma experiência humilhante, para dizer o mínimo. Ainda assim, ser humilhado era ser humano. E Varys não podia deixar de sentir que havia muito mais pessoas em Porto Real que poderiam se beneficiar de uma boa dose de humildade neste momento. Todos tinham seus planos após a morte do rei. Todos tinham seus esquemas. A rainha, por exemplo. A notícia da tentativa de envenenamento do recém-legitimado Axel Baratheon havia chegado aos ouvidos de Varys a esta altura. Seus passarinhos no vale enviando a informação antes mesmo de chegar a Porto Real. Varys não precisava saber de mais nada além de que a tentativa tinha sido feita para saber quem tinha tentado matar Axel Baratheon com o estrangulador, é claro. Afinal, Cersei Lannister estava tentando matar o jovem Axel desde que ele era um bebê. Suas tentativas de envenenar o bastardo mais velho de Robert estavam bem documentadas, pelo menos no que dizia a respeito à rede de Varys. Assim como seus fracassos. Este último esforço também foi um fracasso, embora as histórias deixassem Varys mais do que um pouco curioso sobre como tinha sido feito. Ele havia recebido contos tão fantasiosos, e seus passarinhos não eram conhecidos por sua criatividade ou imaginação. Da mesma forma, havia Mindinho, o Lorde Menor de um domínio menor que conseguiu se elevar a alturas cada vez maiores traindo o próprio patrono que o trouxera para Porto Real e o tornará mestre da moeda. Varys duvidava que Petyr sequer suspeitasse que ele sabia sobre seu longo caso com Lysa Arryn. Caso contrário, o homem quase certamente teria tentado matá-lo a esta altura. Assim como ele tentou mandar matar Lord Arryn e Axel Baratheon na estrada da montanha há apenas alguns dias. Bandidos, uma ferramenta tão desorganizada com certeza. A coisa toda cheirava a incompetência geral e ganância oportunista, ambas as coisas que Varys há muito tempo associava ao seu chamado rival, ao longo dos anos. Claro, qualquer rivalidade entre ele e Lord Mindinho era inteiramente na cabeça do outro homem. Varys não tinha rivais. Para colocar de uma forma que Petyr entenderia, ele tinha ativos e tinha passivos, embora os dois certamente pudessem ser intercambiáveis. Varys nem sempre protegia seus ativos, nem derrubava seus passivos. No final das contas, Baelys era útil o suficiente para Varys à sua própria maneira que ele manteria os segredos do outro homem por enquanto. Além disso, seria divertido ver o que Mindinho faria em seguida, agora que seu ataque oportunista inicial à mão e ao seu novo aspirante a rei havia falhado. E depois havia Renly Baratheon. Varys não pode deixar de sorrir um pouco enquanto está na sombra de uma entrada para as muitas passagens escondidas da Fortaleza Vermelha. Situada no exterior da própria fortaleza, esta saída em particular lhe dá uma excelente vista do Portão Sul mesmo tarde da noite. Especialmente quando ele é capaz de rastrear o Lorde Protetor das Terras da Tempestade e seus homens por suas tochas enquanto eles seguem pela rua em direção ao portão. Hoje cedo, os cavaleiros que Renly havia enviado para interceptar Jon Arryn e Axel Baratheon retornaram pelo Portão Norte e foram direto para os aposentos de Lord Renly na Fortaleza Vermelha. Ou melhor, o que restava deles, de qualquer maneira. Dos dezenas de cavaleiros Baratheon que Renly encarregou de garantir que o Lord Mão e seu novo rei nunca chegassem a Porto Real, apenas 3 voltaram vivos. Eles imediatamente foram informar seu Lorde de seu fracasso, é claro, e em resposta Renly, pela primeira vez desde que toda essa confusão começou, tomou uma decisão inteligente. Ele estava fugindo. O que mais ele poderia fazer? Ele não tinha o controle dos mantos dourados, eles eram principalmente leais aos Lannister. Ele não era particularmente bem amado ou respeitado pela fé, não com sua espada engolida sendo um segredo aberto entre a nobreza de Westeros. E acima de tudo, ele gastou a maior parte de sua força militar real na cidade na tentativa fracassada de tirar a vida de seu sobrinho. Em suma, ele não tomou a decisão certa porque de alguma forma se tornou mais inteligente do que era ontem. Não, ele tomou a decisão certa porque era a única decisão que lhe restava. O que o Lorde de Ponta Tempestade faria uma vez que fugisse para suas terras? Varys não tinha certeza. Ele tinha muitos passarinhos que o informariam dos planos de Renly assim que pudessem descobri-los, no entanto. Uma coisa era certa, porém. Varys não achava que Renly fosse o ajuste certo para sentar no trono de ferro. Varys, o jovem, poderia não ter se importado, mas Varys, o velho, se importava um pouco demais depois de todos esses anos. Em sua velhice, o Aranha se preocupava com a estabilidade. Com bom senso honesto. Com liderança calma e racional, Robert Baratheon pode não ter sido o melhor rei que eles poderiam ter tido nestes últimos 20 anos, mas ele era melhor que seu antecessor. Varys tinha que admitir. Ao mesmo tempo, seus filhos preocupavam Varys. O mais velho, Joffrey, tinha sido incrivelmente cruel e francamente monstruoso, lembrando Varys mais do homem que Robert havia destronado com sucesso do que qualquer outra coisa. Enquanto isso, o mais jovem, Tommen, tinha sido terrivelmente tímido, uma consequência de ser alvo do sadismo de seu irmão mais velho durante grande parte de sua vida. Nenhum dos dois era o que Varys considerava um rei adequado para os 7 reinos e isso importava muito mais para ele hoje em dia. Em algum momento nas últimas décadas, ele passou a se importar com este maldito continente e as pessoas nele. Que os príncipes tivessem morrido com o pai, embora uma terrível tragédia, também poderia se revelar uma bênção disfarçada. Stannis Baratheon poderia ser um bom rei. Não, na verdade, pelos padrões de Varys, ele seria um rei excelente. O único problema real era que todos os outros não compartilhavam os padrões de Varys. Stannis era tão universalmente antipatizado por seus pares que seu próprio irmão mais novo imediatamente começou a conspirar para tomar o trono de ferro após a morte de Robert. Renly, em última análise, seria um rei medíocre.
Melhor que Robert, mas não tão bom quanto Santanis, na humilde e completamente imparcial opinião de Varys. E no entanto ele não podia deixar de se adiantar. Se ele realmente quisesse ser rei, deveria ter tentado convocar um grande conselho abertamente. Ele deveria ter questionado a veracidade das últimas palavras de Robert em seu leito de morte, quando o homem estava meio queimado até a morte, e exigido que as grandes casas de Westeros se reunissem para ter voz sobre quem deveria ser o rei depois de Robert. Se ele realmente achava que tinha uma chance, deveria ter se colocado diante de todos como a melhor opção possível. Mas é claro, ele sabia o que Varys sabia. Suas propensões eram um segredo aberto o suficiente entre os lordes de Westeros para que um grande conselho nunca fosse propenso a fazê-lo rei. Talvez se fosse apenas ele e Santanis e mais ninguém, mas é aí que as coisas ficaram tão confusas, não é? Porque não são mais apenas os irmãos de Robert. É também seu filho bastardo apressadamente legitimado. Um grito de mulher de repente corta o ar da noite, fazendo Varys olhar para cima, através da pedra para onde ele vem. O grito não era de medo, tristeza ou horror, mas sim, raiva. Fúria crua e furiosa. Assim, Varys sabe que Cersei Lannister acabou de descobrir que Henry fugiu da cidade. A morte de Sor Jaime havia mandado a rainha viúva para outro estado de choque catatônico. A princípio, ela havia gritado que era assassinato, mas todos os sinais apontavam para o homem se jogando das mais altas muralhas da Fortaleza Vermelha. Não havia sinais de luta. Tudo, desde sua espada até sua armadura e seu tabardo branco, havia sido cuidadosamente deixado de lado antes que ele saltasse. A morte de um dos 3 membros restantes da Guarda Real havia levado a cidade a um estado de agitação. O próprio Varys suspeitava que sabia porque Jaime havia feito isso, mesmo que ninguém mais parecesse ter ligado os pontos. Pelo que Varys sabia, parecia provável que eles finalmente descobriram a verdadeira razão pela qual Jaime Lannister matou o Rei Louco todos aqueles anos atrás. Afinal, não foi apenas Aerys que Jaime matou naquele dia. Foi também a última mão do rei, o sábio Rossart da Guilda dos Alquimistas. Quem poderia ter encomendado tanto fogo vivo da guilda? Quem poderia ter ordenado que tudo fosse enterrado sob a cidade? E como diabos, o conhecimento de sua existência poderia ter morrido uma morte tão silenciosa que levou mais de 20 anos para ser descoberto? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.